Sinalização, campanhas educativas e até ameaças. Nada parece ser suficiente para acabar de vez com os atropelamentos em cidades cortadas por linhas férreas. Em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o número de acidentes já foi bem maior, mas ainda preocupa os moradores. Quem foi vítima não esquece a tragédia e muitas vezes precisa conviver com a sensação de impunidade. Talvez por isso, o desfecho de um processo tenha sido tão comemorado, como mostra o repórter Adeilton Oliveira. Estas imagens mostram a última viagem do Mineirinho, um pequeno trem que fazia a ligação entre as cidades de Ribeirão Vermelho, em Minas Gerais, e Barra Mansa, no Rio de Janeiro. A viagem era diária e durava 9 horas. Se no restante do país o transporte férreo de passageiros é coisa do passado, aqui o vai e vem das locomotivas ainda é realidade, graças à Ferrovia do Aço, um projeto ousado tirado do papel na época do milagre econômico. Prevista para ser construída em 1000 dias e ter 834 quilômetros, a linha só foi inaugurada 14 anos depois, com menos da metade da extensão. No percurso, são 109 viadutos e pontes, 81 túneis, o maior deles com quase 9 quilômetros. O empreendimento consumiu 2 bilhões de dólares e hoje garante o transporte de minério do interior do país até o Porto de Santos, no litoral paulista. 17 quilômetros da linha férrea cortam a cidade de Barra Mansa, no sul fluminense. Faz parte da paisagem. São 13 passagens de nível e muitas travessias arriscadas pelo caminho. Isso aqui existe já vários acidentes aqui em Barra Mansa. A pessoa tem que ter um pouco de atenção, verificar, olhar para os lados, né? Para que aí possa atravessar bem. A gente depende de vir para cá, tem que estar esperando o trem. Às vezes vai um para lá e vem o outro. Aí é muito perigoso, se a gente não prestar atenção. Um dos acidentes faz parte da história de Sueli. Em 1989, o marido dela foi atropelado por um trem quando voltava do trabalho. Ele morreu na hora e a vida da família foi totalmente modificada. A dona de casa foi obrigada a cuidar sozinha do filho, que sofre de uma paralisia por falta de oxigenação durante o parto. Nossa, eu vivi uma situação muito difícil, porque o Maico tinha que usar uma bota, que era um salário mínimo. E eu não tinha condições de comprar. Aí eu ficava assim, a minha família que juntava um pouco de dinheiro ajudava a comprar a bota dele, a alimentação dele. Todos os dias, Michael, que hoje é servidor público, é obrigado a cruzar a mesma linha férrea que tirou a vida do pai. Eu atravesso com medo todos os dias, muito medo mesmo, porque eu fico lembrando da história que a minha mãe conta, do falecimento dele, que foi uma coisa assim muito brutal. O que mãe e filho não sabiam era que havia uma chance da família receber uma indenização do Estado como forma de amenizar o sofrimento. Uma lei de 1912 já previa a responsabilidade das transportadoras ferroviárias em adotar medidas de segurança a fim de evitar acidentes. Para os magistrados, não houve dúvidas para apontar a União Federal como responsável pelo atropelamento. No recurso, houve ainda a argumentação de prescrição quinquenal, já que a ação foi proposta apenas em 2009, 20 anos depois do fato. A defesa da família contra-argumentou, frisando que o acidente aconteceu durante a vigência do Código Civil de 1916 e que, por essa norma, o prazo de prescrição era de 20 anos. Com a entrada do novo Código Civil em 2003, o limite foi reduzido para 5 anos, mas uma regra de transição amparava a família. O acidente aconteceu em 1989 e a ação foi movida em 2009. Ou seja, estava muito perto de atingir a prescrição. E também tinha a questão de entendimento, que apesar da lei dispor que seria 20 anos, a gente tem a questão de entendimento de juiz singular, de tribunal,
E graças a Deus, nesse caso, a gente conseguiu a vitória em primeira instância e em segunda instância. Ao analisar o caso, a Justiça determinou em segunda instância que Sueli e Michael sejam indenizados por danos morais. Cada um deve receber R$40 mil. A viúva ainda deve receber uma pensão mensal. A verdade é que esse dinheiro eu nem quero para mim. Eu quero para o meu filho, que ele está querendo casar, ter a vida dele. Esse dinheiro é do meu filho, ele merece ser feliz. Eles sabem que a decisão ainda não é definitiva, já que a União pode apresentar um novo recurso. Mas tanto Michael quanto Sueli já se dizem satisfeitos com a decisão dos tribunais. Nenhum valor financeiro nunca vai reparar a vida de um ente querido, né? Mas eu acredito que sim, que foi feita justiça.